Meus amados irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 3. Isaías, capítulo 40, verso 3. Se você abrir a Bíblia bem no meio, você vai encontrar Salmos, tá bom? Se você avançar um pouquinho, atravessando a faixa de Gaza, você vai chegar no livro de Provérbios. Avançando mais um pouquinho, você vai encontrar lá Isaías, capítulo número 40, verso de número 3. Aleluia. Assim diz a palavra do Deus de Israel: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te louvamos desde já, na manhã deste dia. Queremos render graças ao teu santo nome e agradecer pelo teu mover neste local, Senhor. Pai, assim como o teu servo, pastor Wendel já orou nesta manhã, e um pedido ele fez a ti, que o teu Espírito continue se movendo durante a direção dessa palavra. Nós pedimos a ti, ó Deus, que nada provenha do desejo do coração de homem algum, mas que tudo brote do íntimo e do profundo do teu coração. Te oramos, ó Deus, desde já, rendemos ações de graças ao teu santo nome. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eita glória. Se você não gosta muito de dar amém ou glória a Deus, vai acostumando, que o nosso tempo aqui na terra é curtinho, tá? Nós só estamos de passagem e vamos retornar para casa. Amém? Amado, hoje é dia de festa porque pela manhã está tendo batismo. Isso. E à noite é noite de ceia do Senhor. Então é festa, irmão. É festa dupla, tá certo? E interessante que no livro de Marcos, no capítulo número 1, verso de número 5, vai dizer a Bíblia Sagrada que João, o primo de Jesus, chamado de João Batista, ele estava no deserto batizando. E todas as províncias, Judeia e Jerusalém, vinham ao encontro dele para ser batizado. Por esse motivo é que João é chamado de o Batista, pelo ato de estar sempre constante batizando. João, ele deu início a essa cerimônia que nós chamamos de batismo. Era João que dá início batizando o povo, a ponto de João muitas vezes ser questionado pelos sacerdotes, pelos fariseus e os saduceus, porque ele estava batizando e com que autoridade. Porque, amados, o ato de batismo era um ato chamado de purificação, tá? E esse ato era também praticado no Antigo Testamento, só que a gente não tem essas evidências e relatos na nossa Bíblia Sagrada. Mas é interessante que tudo que Jesus Cristo começa a fazer, nada foi novo. Tudo que Jesus Cristo fez na terra foi uma prática da cultura judaica que vivia. Mas como na semana passada o nosso pastor Everton, ele falou que tudo que era feito no Antigo Testamento apontava para o Novo, apontava para Jesus. Tudo estava apontando para o Cordeiro Santo, irmão. E ainda em Marcos, capítulo 1, verso 15, Jesus vai dizer o seguinte: o tempo está próximo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando nós vamos para Mateus capítulo de número 3, verso de número 7, ainda nesse processo de batismo, ainda nesse processo que João o Batista estava realizando no deserto, a Bíblia vai dizer que se aproximaram os fariseus e os saduceus querendo também se batizar, a ponto de João Batista olhar para eles e dizer: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura?
Amado, algo que a gente gera uma interrogação em minha cabeça muito grande, e uma pergunta que eu faço à Bíblia Sagrada. João Batista estava no deserto batizando, ali começa o ministério de João Batista. Justamente é o início que depois do batismo de Jesus, que João Batista batizou, começa o ministério de Cristo. A pergunta simples e lógica é a seguinte: o que é que João Batista estava fazendo no deserto? Ele vivia no deserto, com roupa de camelo, que era animal impuro, era um escândalo para o povo judeu, e com um cinto amarrado na cintura, e que o cinto passava um sentido de autoridade e de unidade com Deus. Ele estava no deserto realizando toda aquela situação, e vem uma pergunta: o que é que João Batista estava no deserto? Talvez você pergunte: que pecado tem estar no deserto? A pergunta é lógica, por quê, amados? No livro de Lucas, capítulo de número 1, verso de número 5, vai falar acerca do pai de João Batista, chamado Zacarias. Zacarias era sacerdote do templo, e Zacarias era sacerdote no turno de Abias. Era o 8º turno que existia dos 24 que era durante o ano separado. E Zacarias tinha que ficar, todos os sacerdotes ficavam 15 dias servindo no templo consecutivo. Era o turno que ele realizava, o seu ofício, e servia na casa de Deus. E a pergunta que eu faço é porque, sendo Zacarias sacerdote, pela lógica, João Batista também deveria ser sacerdote, irmão. João Batista deveria estar também no ofício do templo do Senhor, como sacerdote. Mas ele estava no deserto, e no deserto, além dele estar batizando, ele estava desenvolvendo o ofício de profeta. Profeta. Mas ele, por estar no deserto, deveria estar no templo. Nós temos uma explicação bem lógica para tudo isso. A explicação, quando nós lemos Lucas, capítulo de número 3, verso de número 2, mesmo assim ainda não fica claro. A Bíblia vai dizer que existiam 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. 2. Só poderia haver um, mas existiam 2. E por esse motivo que havia 2, é que João Batista vai parar no deserto. Porque na época de Herodes, o Grande, e que o templo na época de Cristo era chamado o Templo de Herodes, porque Herodes é que liberou toda a oferta para a reforma daquele templo, e isso não ficou de graça. Herodes começa a preparar os sacerdotes para que esses sacerdotes tivessem ofício de pedreiro, de pintor, de carpinteiro, de ourives, de tudo, para poder reformar o templo e não profanar o templo. Herodes apenas queria um conchavo político com o povo de Israel, e ele não podia dominar o povo na questão espiritual. Então, de que forma Herodes fez? Mandou destituir o sumo sacerdote e nomeia um outro sumo sacerdote para que esteja disponível a ele. Quando acontece uma situação dessa, irmão, existe um livro muito interessante chamado Os Manuscritos do Mar Morto, onde vai provar que é uma grande evidência que João Batista fazia parte de uma comunidade de sacerdotes que deixaram o templo, racharam, se dividiram e foram morar no deserto, em uma comunidade chamada Curã. E ali eles foram morar. E há uma grande evidência de que também João Batista estava no meio daquela comunidade. Há uma evidência, por todos os fatos e a postura de João Batista. Então, eles se dividiram, fugiram, foram para o deserto e continuaram desenvolvendo o ofício a Deus. Existia um templo também, um protótipo do templo, nessa comunidade de Curã. Não existia só um protótipo desse templo na comunidade do Curã, como existia um protótipo do templo também, lá em Samaria, onde os samaritanos adoravam a Deus. A mulher samaritana fala para Jesus: nós adoramos nos montes, porque existia um protótipo do templo também. E é uma questão muito complicada, amados, para poder a gente resumir em poucas palavras. Mas estava João Batista no deserto, onde possivelmente, depois
de todo esse conflito, de toda essa confusão, onde os sacerdotes deixaram de lado o zelo com Deus, e estavam de fato profanando o templo. Então, por viver no deserto, essa comunidade, eles estavam tentando ser mais puros diante de Deus. Era essa a intenção. Por isso que quando João Batista avista os fariseus e os saduceus vindo para o batismo, porque conhecia as escrituras, João Batista chama de raça de víboras e de hipócritas. E a ira vindoura estaria a chegar sobre eles. E vocês estão fugindo dele. Quem ensinou vocês a fugir dessa ira vindoura? Amado, João Batista, quando ele está batizando no deserto, ele dá testemunho de Jesus no capítulo de número 1 de João, no versículo de número 29. Quando ele avista Jesus, ele diz: eis o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda em 1 João, já no versículo 36, João Batista dá testemunho a segunda vez de Jesus. Quando estava com seus discípulos, fala: este aí é o Cordeiro Santo. A ponto de os dois dos seus discípulos, um deles ser André, seguir Jesus. E no momento que segue Jesus, Jesus pergunta: o que é que você está procurando? Preste atenção nessa palavra, quando Jesus fala: o que é que você está procurando? Dois daqueles discípulos passaram a seguir Jesus. Essa expressão que Jesus faz, o que é que você está procurando, vai ressoar lá na frente, amado. Vai ressoar lá na frente quando João Batista sendo preso, ele manda os seus discípulos irem até Jesus e perguntar para Jesus: és tu verdadeiramente o profeta ou o Messias que estava para vir? És tu o Messias prometido ou existe outro? Então depois Jesus Cristo começa a demonstrar milagres, maravilhas que estavam acontecendo, e diz: agora volta para João Batista e diga o que vocês estão vendo. Mas quando Jesus perguntou para os dois discípulos: o que é que vocês estão querendo, o que vocês vieram ver, ele depois fala para aquela multidão que estava com Jesus: o que vieste ver, ou o que foram ver no deserto? Vocês foram ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Ou vocês foram ver no deserto um homem vestido ricamente? Ele estava falando de João Batista, irmão. Os homens que se vestem ricamente estão no palácios. Mas quando Jesus pergunta: o que você foste ver, uma cana agitada pelo vento? Amado, dentro da comunidade judaica existia uma profecia de que existiriam dois Messias. Deixa eu falar aqui para poder desmitificar essa situação de Messias. Jesus é o nosso Messias. Mas dentro da comunidade judaica, quando se falava Messias, era um Goel. O que é Goel? Era aquele que era o remidor de sangue. O Antigo Testamento fala muito do remidor de sangue. Se matar alguém, necessário que com a espada seja morto. Então, o irmão mais próximo, o irmão mais velho, como remidor de sangue, como Goel, faria esse papel de reivindicar o sangue daquela pessoa. Quando surge o primeiro rei chamado Saul, ele surgiu como Goel e uma espécie de Messias que estava reivindicando as causas do povo. Por isso que a expressão Messias para Cristo não é só a expressão de remidor de sangue, que derramou seu sangue por mim e por você. Não é só a expressão daquele que vai requerer as nossas causas, como Goel, mas a expressão do remidor e salvador de toda a humanidade. Algo mais forte do que o Messias comum, irmão. Não é esse Messias como aquele que vai na frente da batalha guerrear, trazer suas causas, o rei. Não, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E quando se falava no Antigo Testamento sobre dois Messias, falava do primeiro Messias, que era chamado o proclamador, o que iria preparar o caminho. E depois viria o Messias, que era o Salvador da humanidade. E quando ele fala: Jesus, foste ver um caniço agitado pelo vento? Esse caniço agitado pelo vento, existe uma expressão
no Antigo Testamento, para aquelas caninhas que davam na beira dos rios. Eram os caniços que ficavam sendo balançados, agitado pelo vento. Só que quando Jesus Cristo está falando aquele vento, no hebraico, a tradução para vento é ruar. Também a tradução para espírito é ruar. Para João Batista, Jesus Cristo estava fazendo um jogo de palavras e dizendo: vocês estavam vendo pelo espírito, ou aquele que se curva para o espírito, ou aquele que se rende para o espírito. Estava apontando para João Batista como alguém que se curva e é direcionado pelo espírito, irmão. Amados, nessa manhã nós vamos pregar. Vamos começar a pregar agora, nesse momento. E o tema da mensagem é o seguinte: os ajustes para o novo tempo. Os ajustes para o novo tempo. Eu fiz essa volta toda para poder explicar o papel de João Batista como batismo. E li aqui Isaías capítulo número 40, verso de número 3. Porque o próprio João Batista, no João capítulo 1, verso de número 23, vai dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. O papel de João Batista era uma voz profética para aquele tempo. O profeta Isaías, 900 anos antes de Cristo nascer, já tinha profetizado que existiria aquele como a voz do que clama no deserto, representando a voz daqueles que clamam no deserto. E Isaías 40, verso 10 vai dizer: eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele, e eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Versículo 11 vai dizer: como pastor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, e os que amamentam guiará suavemente. Isaías já estava apontando e relatando da forma certinha que iria acontecer a vinda da voz do que clama no deserto, preparando o caminho para o Messias, o Salvador de toda a humanidade, chamado Jesus Cristo de Nazaré. O que Isaías estavam dizendo é que iria surgir uma voz, que essa voz iria proclamar os ajustes para o novo tempo, que é o tema dessa mensagem, irmão. Os ajustes para o novo tempo. O evangelho todo está apontando para coisas futuras, amados, para coisas do que vão acontecer. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês rapidinho. O livro de 1 Pedro vai nos chamar de peregrinos sobre essa terra. Nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós viemos do sopro da vida de Deus. Estamos de um corpo habitando nessa terra, e um dia nós vamos voltar. Tá? Quando você pega o missionário e lança no campo, a primeira coisa que o missionário tem que fazer é se adaptar àquela cultura local. E é o que nós estamos fazendo, nos adaptando a essa cultura da terra. Quando o missionário retorna, ele está voltando à sua cultura. Por isso eu tenho para dizer para você: se prepare, que nós estamos voltando para uma cultura que nos pertence, que é uma cultura celestial. Os ajustes para o novo tempo. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que existe um novo lugar. Existe, amado. Existe uma nova morada. No João capítulo número 14 vai dizer: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar lugar para vocês. Nós estamos vivendo nesse tempo como um ajuste para um tempo vindouro, meu irmão.
para um tempo bem breve. Breve. Um tempo breve. E a Bíblia vai nos dizer: não vos conformeis com esse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não podemos nos conformar com tudo que esse mundo tem a nos oferecer. Nós não pertencemos a este mundo, irmão. Nós pertencemos a uma cultura diferente, e muitas vezes fica difícil para a gente entender que nós não fazemos parte desse mundo. É difícil. E muitas vezes nós vivenciamos mais essa cultura do que a cultura de onde nós viemos e para onde nós vamos. Amado, eu vou dizer uma coisa para você. Eu já rodei um pouco trabalhando. Já trabalhei 3 vezes. Já morei 3 vezes no Rio Grande do Norte. 3 vezes. Rio de Janeiro já morei 2 vezes, irmão. Morei em Goiás. Estou morando em Vitória da Conquista. Meus sapatos já gastaram muito, irmão. Já rodei. Mas toda vez que você está vivendo aquela cultura local, você começa a entrar no processo de adaptação. E quando você volta para a sua cultura que foi de origem, você costuma trazer bagagem cultural de onde você aprendeu, irmão. Cultura é algo que é difícil a gente se desprender. É difícil a gente separar as coisas. É muito difícil, irmão. Por isso que eu digo, é muito difícil para a gente se desprender das coisas deste mundo. Mas estamos vivendo os ajustes para o novo tempo, porque existe uma nova morada. Se fosse assim, Jesus não teria dito. Segundo lugar, que nós estamos em contagem regressiva. Há uma contagem regressiva, irmão. A gente começa a perceber tanta turbulência sobre a terra. A gente começa a acontecer tantos fatos, tantos acontecimentos, tantos ventos, eventos de doutrina, e tanta heresia pairando. É mister que tudo isso aconteça. Se a gente for entender Mateus capítulo 24, nós vamos entender que no processo dessa contagem regressiva, essas coisas iriam aparecer com mais evidência. Está acontecendo, porque nós estamos nos ajustes para o novo tempo. Falei da voz do que clama no deserto, João Batista aparecendo como profeta naquele lugar, determinando as coisas que iriam acontecer, as iras vindouras. E aí nós estamos em contagem regressiva, em Apocalipse capítulo 22, versículos de número 12. Jesus vai dizer: eis que cedo venho. Mas só que no capítulo 3, verso 11, ele diz que vem sem demora. Ele vem cedo. E ele vem sem demora, irmão. Lógico que nós estamos nesse processo de contagem regressiva. É algo para que a gente estivesse celebrando todo o tempo e toda a vida, essa contagem regressiva, e clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está tudo perto. Já está tudo preparado. E como está tudo preparado, Deus está no controle de todas as coisas. É o terceiro e último tópico que eu quero dizer. Deus está no controle de tudo, amados. A gente observa esse grande mal do século. Talvez seja o maior mal deste século. É o grande mal desse século, né? Século 21. Acho que não aconteceu algo tão aterrorizante como tem acontecido. Pela lógica, tudo iria abalar os alicerces da igreja de Cristo. Mas existe uma palavra profética da parte de Cristo que diz que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra o Senhor. As portas do inferno não prevalecem, lógico, e logo Deus está no controle de todas as coisas. Gênesis 18, 14 diz: há porventura algo demasiadamente, ou seja, há algo completamente impossível, há algo completamente difícil para que Deus possa operar. A Bíblia vai dizer que agindo Deus, ninguém, amado. Os ajustes para o novo tempo demonstram que Deus tem um controle
sobre todas as coisas. Os ajustes para o novo tempo significa dizer que Deus está do alto observando, e Ele é que está determinando o que é que vai acontecer, amados. Isso mostra a soberania do meu Pai que está no céu. Deus está no controle. Mateus 28 vai dizer: és-me dado todo o poder nos céus e na terra. Um ajuste para o novo tempo. Eu tenho ainda alguns 2 minutos, amado. Amado, no começo, a primeira coisa que eu falei é que nós estamos hoje em festa dupla. Pela manhã, batismo, à tarde e à noite, ceia. Tudo está preparado para um ajuste do novo tempo. São os preparos dos ajustes para o novo tempo. Quando Jesus Cristo estava perto de ser crucificado, a última coisa que ele fez foi mandar celebrar a Páscoa. Prepara a Páscoa. Vai até determinado local, e lá você verá um homem passando com um cântaro na cabeça. Alguns vai dizer com um cântaro na mão. Vai até ele e chega para o chefe daquela casa e pergunte onde é o local dos preparativos. Aí quando Jesus fala um homem com cântaro, aí a gente pergunta, como é que Jesus sabia que tinha um homem com cântaro naquele local? Eu falei de João Batista no começo, que há uma grande evidência de que ele seja um essênio, o primo de Jesus. Há ainda uma grande evidência de que os essênios existia um edifício naquele local, não só por esse relato, mas por diversos outros relatos bíblicos, e que vai dizer o seguinte questão: carregar cântaro não era ofício para homem, irmão. Carregar água era ofício para mulher. Quando Jesus vai estar com a samaritana, ela está tirando água do poço. Quando vão procurar a Rebeca para ver se dava um bom casamento, ela estava tirando água. E a gente vai ver diversas passagens em momento que a mulher estava tirando água do poço. Esse era um ofício para a mulher, irmão. Aí você fala, e por que aqui o essênio então estava carregando a água ali, o pastor Maurício? Os essênios eram rigorosos, irmão, nessa questão de purificação. Na purificação, João Batista começa batizando. Mulher não podia fazer o ofício, nenhum ofício para o essênio de que fosse no contexto espiritual, porque mulher tem a regra. E no momento que está na regra, ela está impura. Então os homens faziam esse ofício. E quando chega naquele lugar, a Bíblia vai relatar que Jesus Cristo celebra a ceia. Celebra a Páscoa. Vai dizer antes onde vamos celebrar a Páscoa. E a Bíblia vai dizer, lá em Lucas capítulo 22, quando você lê com mais calma, a partir do versículo 13, vai dizer que depois que Jesus celebrou a ceia, a Páscoa, depois que Jesus celebrou a Páscoa, ele tomou o pão e tomou o vinho. E ele partiu o pão e deu graça. No que ele deu graça, ele celebra a oração que todo judeu celebra. Partiu o pão. Naquele momento é chamado um ato no Antigo Testamento de Kiddush. Kiddush é a celebração do pão e vinho, irmão. É uma celebração que sempre quando existia o partir do pão e a divisão do vinho, era porque existia algo, um acerto, ou um contrato, ou um pacto espiritual, para poder depois ter uma ação natural. Melquisedeque com Abraão. E outras passagens na Bíblia que vão mostrar o partir do pão e do vinho. Mas como nós vimos na semana passada que tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo, Jesus toma o pão no momento chamado Kiddush e diz: este é o meu corpo. Que ninguém nunca entendeu o que era que acontecia nesse pacto espiritual. Este é meu corpo, que é partido por vós.
Depois que toma o vinho que é tanto celebrado na Bíblia de ponta a ponta, que ninguém entendeu, ele diz: esse aqui é o meu sangue. E a partir daquele momento nós vimos os ajustes para o novo tempo. Nós hoje vamos estar celebrando a tarde e a noite, amado, o quidushe do Senhor, a ceia, o pão e o vinho, o corpo e o sangue do meu Senhor. Os ajustes para o novo tempo. Nós estamos nas contagens regressivas, porque existe uma morada preparada para mim e para você. E nessa morada preparada para mim e para você, Deus se demonstra tendo controle sobre todas as coisas. No mundo tereis aflições, amado. No mundo nós vamos passar por qualquer turbulência. No mundo nós vamos passar pelas agitações. No mundo nós vamos estar preparados, saber o que é viver nessa terra em abundância e saber o que é viver nessa terra em escassez. Mas por tudo que estamos passando é porque existe um ajuste para o novo tempo. Em breve o meu Senhor voltará. E em breve Ele encontrará a sua igreja. O que eu estou falando é porque é bíblico, irmão. Nada de mim. E sim o que é promessa de Deus para nossas vidas. Nós vamos ficar de pé, nós vamos orar nesse momento. E nós vamos chamar o louvor para poder liberar uma adoração. E a gente adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Porque é um ajuste para o novo tempo. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento, nós vamos orar, agradecer ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, a esse momento de hoje, momento de EBD, domingo pela manhã, ao momento do batismo, agora pela manhã, ao momento da ceia, agora de manhã. Nós estamos cumprindo as determinações que o nosso Mestre deixou. Que todo aquele que crê e todo aquele que for batizado, esse será salvo. E no crer e no for batizado será salvo. A ceia vai dizer: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, Ele partiu e deu graça e disse que esse é o corpo dele que é partido por nós. E o vinho como sangue. Nós vamos adorar. Te adoramos, ó Santo de Israel. Te exaltamos porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Louvamos ao Teu santo nome, ó Deus. Obrigado porque o Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, Ele morreu na cruz. O Teu sangue Ele compraste para Ti, ó Deus, o que procede de toda tribo, língua, povo e nação. Adore, 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 adore ao Santo dos Santos e adore ao Senhor dos Senhores nesta manhã. Adore ao Rei dos Reis.